a realidade do inferno. Salmo 9, versículo 17: Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Naturalmente, uma mensagem com o título que acabamos de dar e a citação de um texto, como o que acabei também de citar, não deve agradar muito aos nossos ouvintes. Talvez você possa até pensar, se não agrada, por que você vai abordar um tema desagradável? Nós queremos dizer que temos que ser fiéis à Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo, ele tinha consciência da sua responsabilidade de pregador diante de Deus, a ponto de mencionar, quando se despedia dos cristãos da Ásia, no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, ele citar duas declarações que nos são importantes citar no momento. Diz no capítulo 20 de Atos, versículo 20 e versículo 27, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. E no versículo 27, então, ele conclui, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ora, nos dias atuais, dentro desse relativismo teológico, quando as pessoas perdem os fundamentos da Bíblia e tudo se torna igual, comum, falar no inferno parece ser antiquado, parece ser impróprio, mas quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que tão certo como existe o céu, do qual falamos frequentemente, e que é aprazível aos ouvidos ouvir falar do céu, o inferno também, ele é necessário que se pronuncie, que se fale, à luz da realidade bíblica incontestável, que precisa ser vista com equilíbrio e maturidade, a fim de compreendermos o que realmente é. Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que falou do céu? Pode parecer exagero para você, mas é uma realidade na Bíblia. E queremos dizer que uma vida sem Deus é uma vida que vai terminar no inferno. Nós encontramos Jesus mencionando em Lucas 16, 19 a 31, a narrativa do rico e Lázaro. E essa narrativa nos mostra como termina a vida dos dois. Então nós lemos a partir do versículo 22, para não ler toda a narrativa do capítulo 16, 19 a 31, basta que leiamos apenas alguns pequenos versículos desse trecho bíblico, como que diz no versículo 22 deste capítulo 16 de Lucas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho,
Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, prezado ouvinte, aqui nessa narrativa a respeito do rico e Lázaro, como dissemos, nos mostra como termina a vida de cada pessoa. Fomos criados para viver eternamente e temos que escolher o nosso destino depois desta vida. Onde vou passar a eternidade? Já perguntou para você mesmo? Aqueles que andam sem Deus, seguindo sua própria justiça, a sua realidade será o inferno. Embora Deus seja misericordioso, amoroso e perdoador dos nossos pecados, deve ser considerado pelas pessoas que Ele também é um Deus de juízo. No capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 22, ele recomenda que reconheçamos dois lados dos atributos de Deus. E às vezes nós só gostamos de dizer e repetir que Deus é amor. Ah, Deus é muito bom. Ah, Deus é muito perdoador. Exato, tudo isso é verdade que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas tem que considerar o outro lado da justiça de Deus. E o apóstolo, então, Paulo, escrevendo aos Romanos 11, 22, ele diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Como gostamos de falar da bondade de Deus, mas nos reprimimos em falar da severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O apóstolo Paulo, ainda na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 7 até ao 11, ele diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido em vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Aí está os dois lados dos atributos de Deus, amor, mas também severidade. Então não fará justiça o juiz de toda a terra? Perguntou Abraão a Deus quando foi anunciado a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra por causa da sua impiedade. E quero dizer para você que a palavra inferno é a tradução da palavra grega Hades.
no trecho que citamos de Lucas 16, 22 a 25. Esta palavra Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento, e a palavra correspondente à palavra grega é a palavra hebraica Sheol, que foi citada no Salmo, que nós citamos 9:17, e ela aparece no Antigo Testamento 65 vezes. Significa o mundo invisível dos mortos ou o lugar não visto para onde vão as almas dos perdidos. Como citamos no Salmo 9:17, não é a sepultura do corpo. O lugar do corpo é chamado Tafos, Minema ou Menemeio. Agora, prezado ouvinte, a Bíblia nos diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas para lá também irão aquelas pessoas que lhe derem ouvidos. Foi Jesus que disse no capítulo 25 de Mateus, versículo 41, que ele porá no dia de juízo pessoas do seu lado esquerdo e dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O homem é um intruso no inferno, não foi preparado para ele. E é preciso então que ele reconheça isso. É um lugar de tormento até que chegue o dia do juízo final. Então, este lugar Hades, ou inferno, dará os seus mortos para serem julgados e posteriormente lançados no chamado lago de fogo, que aparece no livro do Apocalipse, versículos 13 a 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, lago de fogo é comparado a Geena. E Geena é outra palavra grega citada por Jesus 11 vezes no Novo Testamento. Esta palavra aparece 12 vezes. 11 vezes foi pronunciada pelos lábios do Senhor Jesus Cristo. Diz o livro de Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer, se perder na geena, tanto a alma como o corpo. Logo, aí está o que a Bíblia declara sobre o assunto, mas nós dizemos mais, que a Bíblia mostra como escapar do inferno. Há essa possibilidade enquanto estamos com vida. Deixando a vida, acabou-se a oportunidade. No livro de Hebreus 9:27, está dito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí não adianta fazer qualquer obra em prol daqueles que partiram, porque tudo é inútil. Mas antes da morte, pode acontecer ainda como aconteceu com aquele pecador que estava ao lado direito de Jesus, um facínora, que naqueles momentos finais, divergindo do seu amigo, que também estava preso, crucificado do outro lado, ele fez um pedido ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu logo: hoje estarás comigo no paraíso. Que bênção aquele homem ganhou no final. Só que nós não sabemos quando será o dia final da nossa vida. Se estaremos conscientes para fazer qualquer pedido a Deus. O que fazer hoje? Reconheça, admita
a sua condição de pecador. A Bíblia diz que todos pecaram, conforme está mencionado em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podemos fugir desta realidade. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, mas há pecadores perdoados. E há pecadores que ainda não tomaram essa providência. E é preciso que o façamos. Possuímos uma natureza de pecado e mesmo com todo esforço que venhamos a fazer, jamais, em tempo algum, poderemos nos salvar a nós próprios. A única alternativa é o arrependimento. Como ensinou Jesus em Marcos 1:15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é a tristeza que invade o nosso ser por tomarmos conhecimento pela Bíblia Sagrada que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. Você precisa seguir a Jesus Cristo. Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Pedro, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, declarou diante de uma multidão, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É Jesus. Nesse particular, há uma intransigência na Bíblia Sagrada. Não há outro nome que possa trazer salvação. E ainda o apóstolo Paulo declara em 1 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Nesta hora, quando falamos esta palavra de Deus, procure sentir sua necessidade e escape da condenação eterna. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz o apóstolo Paulo em Tito 2:11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, pia e justamente. O que você fez pode ser apagado, perdoado, cancelado. Toma um rumo diferente e siga ao Senhor Jesus Cristo, escapando dessa condenação que é o inferno. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículos 15 e 16.